Olá, tudo bom com você? Meu nome é Lusitânia Silva e coordeno atualmente as ações, os projetos da Associação de Mulheres Liberinas. Para quem não conhece, e para quem conhece também, mas de repente não tão suficiente, né? Não tão profundamente, a Associação de Mulheres Liberinas, ela surgiu em 2018 como uma ideia de enfrentamento à violência de gênero, uma ideia que eu tive e que foi premiada acabei recebendo o prêmio Juntas Transformamos em 2018 pelo Instituto Avon. Foi um prêmio nacional. Depois dessa premiação, desse prêmio nacional, era uma equipe. E depois juntei com minha irmã, né, Jéssica Silva, e a gente começou a desenvolver algumas ações. Depois veio junto Elizabeth Camurugi. Depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que ser apenas uma ideia não estava legal. A gente poderia transformar isso, né, como um projeto de enfrentamento à violência de gênero. Então, eu escrevi novamente projetos, né, já expliquei para o Instituto Avon algumas mudanças, desenvolvi algumas atividades. Então, fui premiada novamente, né, dessa vez em 2019, como projeto Meninas e Mulheres Empoderadas, um projeto feito por uma revendedora Avon. E aí, já estava com parceria com Jéssica Silva, com Elizabeth Camurugi. E aí juntei com mais duas amigas minhas, né? Marta Israeli e também Marlene Santos. E aí criamos o grupo Meninas e Mulheres Empoderadas, o que seria uma ideia, se transformou em projeto, passou a ser um grupo. A gente conseguiu um recurso do Fundo de População das Nações Unidas, e aí a gente escreveu o livro História Delas, desenvolvemos inúmeras atividades na comunidade, principalmente nas escolas. O livro História Delas, por exemplo, conta histórias reais e fictícias de meninas e mulheres, tanto tancredenses quanto de diversos outros lugares do país, né? São histórias sobre violências, mas também são histórias de superação, de autoestima, diversos temas bem interessantes. Esse livro a gente conseguiu, no Dia do Internacional dos Direitos Humanos, em 2019, publicá-lo, né? Fazer um lançamento. Foi algo bem bacana. Tinham muitas alunas de escolas públicas, principalmente. A ideia também era que os textos fossem os mais, digamos assim, sem muitas palavras rebuscadas. A ideia era revelar o que as adolescentes das escolas queriam falar, com as palavras delas, né? Então a gente ofertou oficina de escrita criativa, lideradas por Marta Israeli e por Marlene, atividades sobre educação sexual, porque a gente entende que muitas pessoas, principalmente as adolescentes, elas não sabem o que fazer com a própria corpa, né? E acontece que ficam suscetíveis a doenças sexualmente transmissíveis, né? São suscetíveis a também frustrações amorosas, acabam se sujeitando a qualquer coisa. E aí a importância da gente dizer, olha, você não é uma qualquer, você não pode aceitar qualquer coisa. Foi algo bem bacana, bem importante. A gente teve parceria de diversas escolas, né, da Secretaria de Educação aqui do município de Presidente Tancredo Neves. Foi muito importante esse avanço. E aí, em 2019, 2020, aquela ideia que se transformou em projeto, que se transformou em grupo, ela recebeu um outro nome. A gente achou importante, né, inclusive nas ações de mentoria do Instituto Avon, mudar o nome. Meninas e Mulheres Empoderadas é algo muito, entre aspas, banal. Você consegue identificar várias assim e não tem uma origem de fato. Não tem a ver tanto com nossa identidade. Pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar. E aí a gente pensou, por que não? Coletivo Liberinas. Liberina, para quem não sabe, foi a primeira mulher aqui do município de Presidente Tancredo Neves, empreendedora. Então, ela tinha uma barraca, comercializava, né, numa barraquinha de palha perto às margens da BR-101, comercializava para os tropeiros que aqui passavam, que moravam em outros municípios próximos ou não, ou mais distantes, passavam seus animais, né, seus cavalos, enfim. E ela comercializava, então ela era uma mulher empreendedora que, de certa forma, ajudou para que o município crescesse e desenvolvesse. Então, por que não? Uma mulher, né? O nome significa liberdade. Por que não isso? Tudo a ver com a gente.
empreendedorismo, mulheres, liberdade. Aí, nesse mesmo ano, 2020, acabei ganhando um prêmio de destaque nacional, né, em votação popular, o Prêmio Viva, na categoria Educação. O Prêmio Viva é uma iniciativa da Marie Claire e do Instituto Avon também. Foi muito gratificante poder representar o município nessas questões. Além disso, a gente pensou, por que não aderir mais pessoas? A gente percebia que tinha pessoas que se consideravam liberina, né? Tinha mulheres que diziam, não, poxa, como é que eu faço para participar e tal? E aí a gente criou um grupo no WhatsApp e várias mulheres começaram a participar. A gente já tinha uma conta no Instagram, uma conta no Facebook. Então a gente resolveu abrir para mais pessoas, para que elas conhecessem, né, um pouquinho mais da realidade e pudessem também contribuir com as ações. De que forma? Com ideias, ou de repente com a palestra, com qualquer atividade que achasse plausível. Então foi bem relevante isso. Com isso, a gente deixou de ser tão somente um coletivo, estamos organizando o CNPJ e nos reconhecemos hoje como Associação de Mulheres Liberinas. Muitas coisas mudaram nesse percurso, sabe? Contudo, entretanto, todavia, a gente tem percebido a adesão de mais pessoas, de mais mulheres que se sentem liberinas, que não querem se sujeitar a qualquer relacionamento, que não se sentem mais uma qualquer. E chegaram diversas situações de violência, né? E a gente tem dado suporte no sentido de orientar as pessoas, né? De formar e informar a respeito do que fazer em situação de violência, a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. A gente tem participado efetivamente hoje de alguns conselhos, né? Hoje as liberinas estão no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, inclusive é presidente do conselho, né, Mirles Santos. Temos também liberinas no Conselho Municipal de Cultura, temos liberinas no Conselho Municipal de Meio Ambiente, em diversos locais. Então, é muito gratificante hoje perceber que aos poucos, né, com muita dificuldade, antes era uma equipe e hoje somos mais de 40 mulheres que de alguma forma vem desenvolvendo alguma atividade, outras de forma mais escondidas, outras de formas mais amostradas, mas isso é bem bacana, a gente perceber as diferenças das pessoas e a forma que aderem. Inclusive, a gente tem criado diversas possibilidades das pessoas contarem suas próprias histórias. Por exemplo, em março, a gente criou as mulheres que inspiram. Então, as mulheres puderam contar, mulheres tancredenses puderam contar quem elas eram. E foi bem bacana, porque as pessoas começaram a entender que por trás daquela pessoa que a gente vê na rua, que a gente não tem conhecimento nenhum, existe uma história de superação também. Existem histórias que precisam ser contadas, porque muitas pessoas inspiram as outras e às vezes a gente não sabe. Não é aquela inspiração que é mundial e tal, às vezes inspira uma ou outra pessoa próxima. E isso é muito bacana, a gente poder contar, desenvolver essas histórias. Nesse período agora, a gente está contando as histórias de mulheres negras que contribuem muito para o município. Porque a gente tem visto o quê? Em diversas histórias, né? Nos livros de histórias também, que os homens têm recebido maior relevância. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas as mulheres também. Quais foram as mulheres? Quem são as mulheres que fazem história? A gente precisa ressaltar isso. E ser liberina é algo muito gratificante mesmo, à medida que a gente começa a entender o nosso potencial. E atualmente a gente tem uma parceria muito bacana, que é com o TikTok e também com a Fundação Tid Setúbal, através do edital Elas Periféricas. Então, estamos desenvolvendo algumas ações, né, para até estruturar o coletivo e transformar, de fato, em uma associação. Está sendo bem interessante todo esse processo de mudança, né? Então, estamos ofertando capacitação, né, encontros para as próprias liberinas, né, para entenderem sobre associativismo, cooperativismo, comunicação, dentre outros temas bem relevantes. Segundo a ONU, violência contra a mulher é todo ato de violência praticado por motivo de gênero. A violência doméstica é uma questão muito séria e que atinge diversos aspectos da vida da mulher, inclusive sociais, afetando também
sua saúde mental e física. A condição de violência é, antes de tudo, uma questão de violação dos direitos humanos. E nós, enquanto homens, precisamos agir para mudar essa realidade. Em caso de violência doméstica, denuncie, ligue 180. Eu estou aqui para falar da importância da participação de todos nós homens na campanha do Agosto Lilás. Que todos nós possamos defender o direito das mulheres e possamos combater toda e qualquer forma de violência contra as mulheres. Tenhamos também atenção a não sermos praticantes dessas mesmas violências e que possamos, dia após dia, estar defendendo as mulheres no seu local de trabalho, na sua casa, na sua comunidade, em todos os locais de espaço, tá bom? E qualquer tipo de violência, Disque 180.